O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus filhos. Amados, na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias vai falar de um tempo novo. Ontem o padre falou um pouquinho sobre essa leitura. O profeta Jeremias, no capítulo 31, é o único profeta do Antigo Testamento que vai falar de uma nova aliança. Prestem atenção. Deus, porque quis se revelar aos homens, se revelou de tal maneira que entregou a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Através de uma conduta de vida, Deus quis orientar a vida daqueles que eram seus filhos, criados e amados nesta terra. Os mandamentos de Deus são para nos fazer livres e felizes, não para nos acorrentar, não para nos amarrar. É sempre em nosso benefício e em benefício do outro. Agora, veja que interessante. O homem, infelizmente, porque um dia foi tocado pelo pecado original, sempre teve dificuldade para cumprir aquilo que Deus lhe colocava como conduta. Nós ficamos fracos. Nossa natureza foi tocada. E aí, quando Deus percebeu que mesmo Ele fazendo uma primeira aliança, nós não conseguíamos corresponder a isso, o Senhor nos dá uma segunda chance. Percebendo que éramos fracos, Ele mesmo permite que o seu Filho único, que é Deus com Ele, Jesus Cristo, viesse à terra. Agora, Deus se fez homem e vem ao mundo experimentar aquilo que nós experimentamos. O profeta Jeremias fala disso. Só que cerca de 700 anos antes disso acontecer, eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança antiga que fizeram os pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito.
esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, uma nova aliança, porque a antiga eles violaram. Está aqui, Jeremias capítulo 31. Conseguiram entender isso, meus filhos? Sim ou não? Faz parte da história da salvação. Deus fez uma aliança, essa aliança foi rompida, e aí se faz necessário que Deus conclua uma nova aliança. Para isso Ele envia o seu Filho à terra. Toda aliança era feita por meio de um sacrifício. O que constitui um sacrifício? A imolação de um animal. Era a forma com que o homem entendia seu contato com Deus. Então eu vou matar uma coisa que me é preciosa. A gente entende que há 2000 anos atrás, se a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que a maioria daqueles que eram nossos patriarcas, eles viviam de lugar em lugar como nômades e criavam rebanhos, né? Moisés era pastor de ovelhas. Depois nós vamos ter vários, né, patriarcas que caminhavam com o seu rebanho. Olha que interessante, o que era mais precioso que eles tinham? O rebanho. Dali tirava-se o leite, dali eles tiravam o tecido, né, para fazer o tecido, a pele para poder esquentar, dali se fazia o queijo e uma série de outras coisas, vivia-se daquilo. Quando a gente sabe que tem um ser superior, o que nós vamos oferecer para ele? O melhor que temos. Eles pegavam uma oferenda de um animal que eles tinham mais gordo, faziam um sacrifício oferecendo a Deus. E aí o que constitui um sacrifício? A separação da carne e o sangue. Perfeito? Sim ou não? Tá? Para ter sacrifício tem que separar a carne e o sangue daquele animal que está sendo oferecido. Bem, na primeira aliança foi feito o sacrifício, mas esse sacrifício já não agradava mais a Deus. Se a gente pegar Isaías 55, está lá: a carne dos vossos sacrifícios não me agrada mais. Então vejam, o próprio Deus vem, e agora na nova aliança Ele mesmo se dá em sacrifício. O sacrifício era sempre uma forma de comunhão, porque o homem que matava um animal, partia ele pelo meio, queimava uma parte, e aquilo que virava fumaça se entendia que estava indo para o céu, e depois o homem comungava o restante que estava assado, comia daquela carne. Vejam, o que o homem faz quando oferece um sacrifício? Se uma parte foi para Deus e eu como a outra parte, eu estou fazendo comunhão com Deus, porque nós comemos do mesmo alimento. Conseguiram entender, meus filhos, né? E assim o homem entendia, né, que ele se ligava a Deus dessa forma. Só que aí veio Jesus, e Ele vem para nos mostrar que não é mais necessário fazer sacrifício de animal. Por quê? Ele é o Filho de Deus. Vejam, João Batista, quando vê ele, diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Ele está totalmente voltado para fazer toda a vontade de Deus. E mais, Ele recebeu o quê? Ele se fez homem, Ele tem nossa carne. Portanto, agora vai ser feito uma comunhão perfeita. Só que em vez de um cabrito, Ele mesmo se faz a vítima para selar essa nova aliança. Ele mesmo se entrega. Padre, mas quem vai ser o sacerdote que vai fazer esse sacrifício? O próprio Cristo é o sacerdote. Ele se entrega, ninguém tira a vida dele. Jesus vai dizer no Evangelho: minha vida eu dou livremente, ninguém a tira. Sacrifício. Gente, vejam, um pai e uma mãe vivem a vida para se sacrificar pelos seus filhos. É verdade ou não é? Quanto se gasta um pai e uma mãe? Quanto trabalha, quanto deixa de viver para si para poder viver para os outros? Quando a gente deixa de viver para si para viver para os outros, a gente está fazendo o quê? Hein? Vamos lá, estão mortos? Vamos, acordem. Sacrifício, não é, gente? É fácil? Não. A gente tem que se sacrificar. Tirei algo de mim, fiz esse sacrifício em benefício do outro. Só que Jesus não mediu a consequência. Ele não quis dar um pouco. A gente se sacrifica um pouco. Jesus não.
Ele quis dar o tudo, recebeu nossos pecados e, como uma ovelha que vai para o matadouro, se ofereceu em sacrifício. Carregou nossos pecados. O peso que pesaria sobre nós já não pesa mais. As maldições que seriam lançadas sobre nós já não são mais lançadas, porque Ele, o sumo e eterno sacrifício, a vítima verdadeira, se ofereceu a Deus para que nós pudéssemos ser perdoados. E agora nós somos livres. Você é livre. Já não carrega mais um jugo sobre você. Ele veio para te tirar das garras do demônio. Ele hoje trouxe para nós a comunhão perfeita. Através do sacrifício de Cristo, eu agora posso alcançar a Deus. Mas olha onde o Padre quer chegar. Isso é maravilhoso. É lindo. Hoje nós podemos ter acesso a Deus. Qualquer um que se colocar de joelhos aqui, com piedade, e pedir: Senhor, vem em meu auxílio, eu preciso de Ti. Deus vem em auxílio dessa pessoa. Gente, quantas coisas maravilhosas eu já vi aqui nessa igreja. Quantas graças tremendas eu já vi aqui neste lugar. Gente que chegou aqui com câncer e saiu curado. Gente que chegou aqui sem poder ter filho e saiu daqui e Deus deu a graça de engravidar. Gente que chegou aqui sem andar e foi vindo nas missas e passou a andar. Quantas graças, mas a graça maior não é nem o físico. São as pessoas inúmeras que chegaram aqui sem vida espiritual, sem sentido para viver. E a partir do momento que começaram a encontrar Jesus, encontrar esperança para a sua vida, saíram daqui renovados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo está vivo na palavra. Cristo está vivo através da Eucaristia, o corpo e o sangue dele. Cristo está vivo na figura do sacerdote, porque o padre é aquele que traz para os fiéis a figura, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Assis dizia que diante de um sacerdote, a mão ungida de um sacerdote podia mandar para longe todos os males. Que ele estremecia diante de um padre quando ele via, porque ele sabia, tamanha era a graça que aquele sacerdote havia recebido. Hoje nós celebramos São João Maria Vianney, um homem que chegou na França, numa pequena cidade de 2.500 habitantes, uma cidade que vivia o paganismo, uma cidade que vivia na prostituição, e através da vida desse homem, atendia 18 horas de confissão, 18, lógico, os tempos são diferentes. Hoje eu vou dar uma unção dos enfermos no centro da cidade, eu gasto 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Mas olhando para isso, o que nós enxergamos? A graça, o dom de um sacerdote, que é o mesmo dom de Cristo, se imolar para que possa dar vida. Meu bispo dizia, os padres ainda hoje não entendem o que eles são. Eles precisam entender que são Cristo, que Jesus age através de um sacerdote. Hoje foi tão bonito sair na porta da minha casa e tinha um casal passando com uma bebezinha, disse assim: padre, deu aquele sorriso e disse: o senhor pode abençoar a minha filha? Eu falei: lógico. E olha a alegria que vem ao meu coração, desde o primeiro dia que eu fui ordenado diácono e que Deus utilizou as minhas mãos para que eu pudesse abençoar. Quantas graças já aconteceram por meio da bênção de um sacerdote? Quantas graças, meus filhos. Não é mérito meu não, mas sabe o que eu fico mais encantado? Como pode um Deus nos amar de tal maneira que é capaz de usar um homem falho para que esse homem possa estar perto daqueles que Ele ama. Se vocês estão aqui hoje e se Deus está usando o padre, não é porque o padre é melhor que vocês, mas é que Deus ama tanto vocês, que Ele quer de tal forma falar ao vosso coração, que Ele colocou um sacerdote,
para que pudesse conhecer a dor que vocês estão sentindo, vocês que celebram o 7º dia, para que vocês possam saber as dificuldades, para que o Padre possa sentir as dificuldades que vocês sentem. Deus usa do sacerdote para ele ter a face humana e se aproximar mais dos seus fiéis. Filhos amados, se vocês estão aqui é porque são muito amados por nosso Senhor. Se vocês estão aqui é porque são muito queridos por nosso Senhor. Cada padre que você enxergar, passe por cima dos defeitos do padre, mas enxergue a essência desse sacerdote. O que ele é? Ele é o Cristo que está agindo ali e falando através desse homem. O Cristo que age e que se aproxima para poder tocar nas tuas feridas, e assim como o próprio Cristo, que é médico dos médicos, curar aquilo que fere tua alma, curar aquilo que fere o teu coração. É interessante pensar que a graça da Santa Missa renova em cada domingo, em cada dia que é celebrado, o único sacrifício e eterno de nosso Senhor. Por isso, em cada Santa Missa, as almas são salvas, as graças acontecem, as curas acontecem, as libertações acontecem, porque o sangue de Jesus é renovado no altar. Hoje, como padre, eu peço a Deus, sobretudo as famílias que celebram o 7º dia, que são 3, levantem sua mão para o Padre, se estiverem aqui. Olha, filhos, Jesus chorou por 2 vezes. Chorou quando estava em Jerusalém, chorou pela perda dos seus filhos. Dizia: eu queria ser como uma galinha com os pintinhos, mas muitos não quiseram. Chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus conhece a dor do teu coração, sabe a falta que uma pessoa faz. Tenho esperança, porque esse mesmo Jesus que hoje vos trouxe aqui para trazer consolo para o vosso coração, Ele mesmo venceu a morte, Ele ressuscitou. Hoje nós estamos aqui, a gente vai sentir sim, vai sentir falta dessa pessoa a qual nós estamos rezando. Padre, mas estou chorando muito. Chore, é humano, Jesus chorou também, não tem problema. A gente chora por quem a gente ama, é verdade ou não é? Preciso chorar, é humano. Mas tenho certeza de uma coisa: o ente querido de vocês, que buscou a justiça nessa terra, descansa, como diz Santo Agostinho, nos braços do Deus eterno. Filhos, saiam deste mundo materialista que não acredita mais na ressurreição. O que vai nos separar é apenas o tempo, mas daqui a pouco, eu não sei quando, todos nós vamos nos encontrar, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Se Ele ressuscitou, vosso ente querido também há de ressuscitar. Amém, meus filhos? Tenho esperança, tenho esperança. Quer dizer, saudade a gente vai sentir, mas não deixem, sabe, a tristeza tomar conta de vocês. Mas padre, como eu estou sentindo desse jeito? Olha, tem uma passagem que diz assim, que o verdadeiro sacerdote é aquele que chora pelo seu povo entre o vestíbulo e o altar, entre a entrada do templo e o altar. E Jesus é esse, o sumo e eterno sacerdote, que derramou lágrimas para quê? Para que você possa ser restabelecido e seja feliz. O bom pastor te carregará nas costas quando você não tiver forças para carregar. O bom pastor te segurará na mão quando você não tiver forças mais para caminhar. Qual é o caminho que a gente deve seguir? Se lançar nos braços dele e deixar que ele venha para curar as tuas feridas. Ele é assim, é o médico dos médicos e quer curar teu coração. Não só quer curar o coração deles, mas quer curar o nosso coração. E faz isso de maneira concreta, através da sua palavra, da Eucaristia e através do Padre que celebra a missa. Que Deus abençoe tua vida e que você se sinta renovado nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Jesus, sumo e eterno sacerdote, uma salva de palmas para Ele, bem forte.